Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Trovejar do Silêncio. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel Goldsmith fez o seguinte comentário: apenas quando atingirmos a renúncia a nós mesmos é que Deus em nosso próprio ser revelar-se-á, e o caminho é o silêncio. Inclusive, se você quiser adquirir esse livro do Joel Goldsmith, temos o link aqui na descrição do vídeo. Fazendo a compra pelo link, você paga o preço normal, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mestre, dentro desses assuntos, a gente tem uma pergunta de um membro aqui do canal que fez o seguinte comentário: mestre, pensar na minha própria morte me traz angústia e tira o brilho do meu presente. Como vencer o medo da morte? Repare, aqui quando você diz que ao pensar sobre a sua morte, isso lhe traz angústia e lhe tira o brilho do presente momento, o brilho da vida no momento. Então repare, deixe de pensar sobre a morte, mas faça algo ainda muito mais radical. Deixe de pensar sobre a vida. É a ideia de alguém presente, pensando sobre a vida, se ocupando com pensamentos sobre a vida, se preocupando com pensamentos sobre a vida. É isso que produz também pensamentos sobre a morte. Descubra a verdade sobre a vida. A verdade sobre a vida é que a vida é o que acontece, e não o que aconteceu ou o que acontecerá. O que aconteceu é o passado, o que acontecerá é o futuro. A descrição da sua vida está na história do que já foi, na história do passado. É o que já foi a memória, a lembrança, a recordação. É o que já foi a presença do pensamento. Então, quando você pensa sobre a vida, está apenas vivendo no modelo psicológico da mente no passado. E quando você pensa sobre a morte não é algo que ocorreu, mas é algo que o pensamento imagina que irá acontecer. Para quem? Para mim? Para esse eu? Portanto, se livre da pessoa que se ocupa com o passado e que se ocupa com o futuro. Então não haverá tal ideia de alguém vivo para morrer. Isso é o fim do medo. Portanto, quando você pergunta como vencer o medo da morte, veja, o seu medo não é da morte. A morte não aconteceu ainda. O seu medo é do que acontecerá a você. É do que acontecerá para você. É do que surgirá no futuro. Aonde está esse futuro? Ele está aqui quando o pensamento fala sobre ele, quando o pensamento imagina ele, quando o pensamento projeta o que ele será. A vida real não é a vida do pensamento. A vida do pensamento é a vida do passado. É com base nesta vida do pensamento que nós estamos vivendo como pessoas. Vivendo o passado, vivendo a ilusão de alguém aqui presente e caminhando para o futuro. Isso é basicamente o tempo.
o tempo que o pensamento estabelece para esse mim, não há qualquer medo sem o futuro. Observe todo medo que você tem. Não é o medo que está aqui, nesse instante. É o pensamento do que irá acontecer amanhã, ou daqui a 2 minutos. É a presença do pensamento que estabelece o tempo e, portanto, a presença do medo. Agora, é bem curioso quando você quer se livrar do medo e pergunta como vencer o medo. Por que você não investiga a natureza desse que quer se livrar do medo, que é o eu? É aqui que está a raiz, a base, a plataforma do medo. O medo não é algo lá fora acontecendo. O medo é algo aqui dentro, com o pensamento surgindo. Quando o pensamento surge, o medo surge. Então, quem é esse elemento aqui, com o medo, no medo? Quem sou eu? Não é o que acontecerá, mas é o que o pensamento diz que irá acontecer. Mas o que é o pensamento? Para quem é o pensamento? Quem é esse que está tendo pensamentos? Quem sou eu? Quem é o pensador? Haverá uma separação entre esse que está pensando e o pensamento que está tendo? Ou a presença do pensamento é a presença desse que pensa? Olhe para si mesmo, quando não existe nenhum pensamento sobre a morte, não há medo. Você acaba de dizer, é quando penso sobre a morte. Sim. É quando eu penso sobre a morte. Qual é a verdade desse eu? Qual é a verdade desse pensar? E qual é a realidade sobre este pensamento? A verdade do pensamento, a verdade do pensador e a verdade sobre o pensar. Observe que todo pensamento em você, ele só está presente em razão do passado. Todo pensamento, sem exceção, é uma lembrança. Você só pode ter uma lembrança do que reconhece. Você pode até imaginar, mas a imaginação ainda parte de um princípio de reconhecimento de memória, algo que vem do passado. Então, essa é a raiz do medo, a presença do pensamento. Para quem pensa. Então, quem sou eu? Não nos disseram, não nos falaram, não nos mostraram a possibilidade de apenas observar, apenas constatar, sem se envolver. Sim, sem se envolver com o pensamento, constatando ele. Quando surge um pensamento, de imediato já me envolvo com ele. Porque coloco esse mim, esse eu. E quando me envolvo com o pensamento, sendo pensador, como alguém, ou vou estar no passado, ou vou estar no futuro. Eu sempre irei estar em algum ponto do tempo, passado, presente ou futuro. Quando o pensamento está, é ele que está falando sobre isso. É ele que está colocando uma identidade nisso. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O pensamento é essa aparição que surge e coloca uma identidade se ocupando com ele próprio. Então, o pensamento se ocupa com ele mesmo, cria, assim, esse modelo de alguém presente pensando,
pensando sobre o passado, pensando ou tentando idealizar o presente, algo totalmente impossível, e se projetando no futuro. Essa é a raiz do medo. Como vencer o medo? Você não irá vencer o medo. Você irá compreender que não há esse você para se ocupar com pensamentos, para se preocupar com o passado, ou com ideias ou imaginações sobre o presente ou sobre o futuro. Essa é a autodescoberta. Essa é a revelação da verdade sobre si mesmo, sobre esse mim, sobre este eu, sobre esta pessoa. A revelação é que não existe tal coisa como a pessoa, o eu, ou esse mim. O que temos é o que ocorre. Vamos chamar isso de vida. O que ocorre é a vida. A vida em relação com ele ou ela, a vida em relação com as situações, a vida em relação com acontecimentos, eventos, incidentes, situações diversas, a vida acontecendo. Acontecendo para alguém? Não, a vida acontecendo. Não é acontecendo para alguém, é a vida acontecendo. A vida acontecendo é você. Não há uma separação entre a vida e você. Aqui, nesse instante, acontecendo. Então não existe tal coisa como o passado ou o futuro. O futuro é aqui, o passado é aqui. E não existe tal coisa como aqui, presente, o pensamento sobre o que foi ou sobre o que será. Então não há sofrimento, não há desordem, confusão, conflito. Nesta forma que nós denominamos de medo. Quando o tempo não está, quando o pensamento não está, não existe o pensador. Essa é a grande descoberta. A descoberta maior da vida é de que não há espaço para qualquer movimento do pensamento. Observe que os objetos se movem no espaço e no tempo. Não há espaço e nem tempo quando o pensamento não está. Quando o pensamento está, ele busca espaço e tempo. Mas quando você aprende a olhar, apenas a olhar para a lembrança ao surgir, quando ela aparece, se há só o olhar, não há movimento. Não há movimento porque você não coloca alguém para esse movimento. É quando coloca alguém para esse movimento que o pensamento se move para o futuro, produzindo conflitos, desordem, confusão e medo, produzindo ansiedade, desespero, aflição, produzindo angústias. É quando o pensamento se move para o passado, falando de algo que aconteceu, criando confusões internas, sofrimentos psíquicos, como a culpa, a raiva do que aconteceu, a raiva também do que poderá acontecer. Tudo isso é parte desse movimento do pensamento, nesse espaço e nesse tempo. Há uma completa anulação de tudo isso quando há esse olhar sem interferir. Essa é a presença da meditação.
Essa é a presença da compreensão de si mesmo. Compreender a si mesmo é ir além do eu, é ir além da mente, é ir além do movimento passado, presente e futuro, é ir além do pensamento. Então não há medo. Então, quando você diz que quando pensa na morte, o problema surge, sim, o problema irá surgir, a angústia irá surgir. E tudo perde o brilho. Porque o eu, o ego, esse mim, está vendo a possibilidade de deixar de manter a sua continuidade com a morte. Porque sabemos que a morte é algo fora do controle desse mim, desse eu. Então ele teme a presença do ego, é a ilusão de um elemento que se vê no controle. Ele se vê tendo pensamentos, tendo sentimentos, emoções. Ele se vê vivendo, mas ele não quer se ver perdendo tudo. Ele não suporta perdas, porque ele vive nesse movimento de controle, de acúmulo, de apego. O rompimento com esta imagem que é o pensamento desse eu é o fim desta psicológica condição. Para o contato com a vida como ela é, como ela acontece, sem o eu, sem o ego, e, portanto, sem medo, conflito ou sofrimento. Então, descobrir a beleza da vida é viver a vida sem o passado, sem a ideia do presente, sem a ideia do futuro. Ou seja, é viver a vida sem o modelo do pensamento. Quando há meditação, quando há clareza de ser, a vida é agora. Esse é o fim de toda a confusão, de todos os problemas. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios para quem se torna membro. É ter prioridade na resposta das perguntas, além de várias delas a gente trazer aqui para os videocasts. Se tornando membro, é só clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. Além desse benefício das respostas às perguntas, existem vídeos exclusivos para membros e também shorts. Então, se tiver interesse, já se torna membro. Mestre, a pergunta desse membro é a seguinte: mesmo quando tenho tudo o que o mundo diz ser importante, ainda sinto dor por dentro. Por que sofremos? Ô Gilson, é algo muito claro já para alguns. Quando você diz, quando eu tenho tudo, quando sinto que já tenho tudo, o que outros consideram muito importante, eu percebo que ainda continuo com problemas, ainda continuo infeliz. Você literalmente diz, ainda continuo sentindo essa dor presente. Sim, a ideia de ter é o pensamento. O que de fato você tem? Olhe para si mesmo. O ser humano, na ambição, no seu modelo invejoso de conquistar, no seu modelo ambicioso de obter, ele acumula bens móveis e imóveis. Então, além de bens móveis, imóveis, ele também tem pessoas. Ele se cerca de todo tipo de objetos e pessoas e ainda continua sentindo uma dor interna.
Mas isso é muito básico. Nenhuma dessas coisas que você tem é realmente algo que você tem. A realidade sobre você é o modelo do pensamento presente falando de coisas que você tem. Essa é a realidade sobre você. Mas isso está apenas no pensamento? Essa realidade de ter é a verdade que o pensamento conta sobre esse possuir? No entanto, você continua, apesar de tudo que possui, se sentindo internamente vazio, pobre, carente, insuficiente. Assim, o ser humano ele se move constantemente nesse acumular coisas, acumular pessoas, acumular situações. A intenção é preencher esse vazio, é preencher esse espaço, e ele nunca se preenche, e ele nunca se completa. Então, de fato, há uma dor. Aonde é que isso se situa? Se situa nesse modelo de ignorância, de ilusão sobre nós mesmos. Nós estamos encontrando temporariamente e de uma forma aflitiva identidade no mundo externo, em objetos, em lugares, em pessoas, em crenças, em ideias, em conclusões também intelectuais. Nós nos acumulamos de bens externos e internos, para ver se esse vazio desaparece. Mas isso continua aí. Nós não compreendemos a verdade sobre esse eu, sobre esse mim, sobre esta pessoa que eu sou. Nos falta a compreensão do que alimenta esta dor, do que alimenta esse vazio, do que alimenta essa condição. Isso tudo ocorre em razão da não compreensão de nós mesmos, que aqui acabei de chamar de ignorância. Nós vivemos nesta ignorância sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre Deus, porque nós não nos conhecemos. Você não pode obter alguma coisa do lado de fora para trazer essa completude interna. Há uma realidade aqui presente, mas ela não pode ser encontrada do lado de fora. E todo esse movimento de busca no preenchimento externo, nas realizações externas, não irá resolver. É a compreensão do movimento do pensamento. Porque é o pensamento que está nos dando a ilusão de possuir, de controlar, de ter coisas. Nós estamos psicologicamente ocupados com o modelo do pensamento. Nós precisamos descobrir algo aqui presente, além da mente, além da presença do pensamento, que tem coisas ou acredita ter coisas. Precisamos descobrir a verdade desse que é o pensador que pensa sobre isso tudo, que acredita controlar isso tudo, que acredita ter isso tudo. Quem é o eu? O que é o eu? Quem é a pessoa que eu sou? Portanto, nós precisamos descobrir a verdade sobre todo esse movimento interno ocorrendo dentro de cada um de nós, que se apropria externamente do mundo de uma forma equivocada, enganosa,
iludida. A real felicidade consiste em ser e não em ter. Consiste em compreender a vida como ela é e não como nós desejamos que ela seja, como nós esperamos que ela se torne. Isso requer uma nova visão, uma nova compreensão. Isso requer o esvaziamento desse psicológico conteúdo de estrutura, de condicionamento mental que trazemos desta cultura, deste mundo. Nós estamos pensando e nos movendo na vida como o mundo à nossa volta, sem a ciência da verdade sobre quem nós somos. Essa é a base da confusão, é a base dessa dor. Então você pergunta por que sofremos? Nós sofremos porque estamos vivendo como pessoas, dentro da ilusão de uma ego-identidade, se confundindo com o externo, sem a compreensão da realidade deste ser, daquilo que aqui está presente, além do eu, além do ego, além da mente, e do que ele acredita ter, e do que ele acredita possuir. Essa descoberta requer autoconhecimento, requer meditação. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal que fez o seguinte comentário: sinto que sou escravo das minhas próprias reações e sentimentos negativos. O que é a liberdade? Repare, você pergunta o que é a liberdade. Ao mesmo tempo que diz, me sinto escravo. Quem é o elemento presente que se vê como escravo dessas emoções, desses sentimentos, destas reações? Tome ciência dele. Aqui se compreender é a base para a verdade. E quando a verdade, quando ela está presente, a liberdade floresce. Você pergunta o que é a liberdade? A liberdade é assumir a verdade. A compreensão da verdade sobre si mesmo traz esta liberdade. Essa liberdade, que é a liberdade deste eu, deste ego, desta falsa identidade, que de fato está vivendo preso como um prisioneiro de emoções, sentimentos, sensações. Isso requer esta clareza de um olhar direto para as nossas reações. É a verdade que liberta. É a clareza da compreensão, a presença desta luz. A boa notícia é que a verdade do seu ser não é a ideia que o pensamento aí dentro da sua cabeça tem sobre quem é você. Há uma realidade aqui, além do eu, além desse mim, além dessa pessoa. Descobrir a verdade de ser é viver realmente livre, em liberdade. Não é alguém nesta liberdade, é a vida deste ser sendo a própria liberdade. Ou de outra forma, continuaremos sempre presos nesse modelo psicológico do eu, do ego. As nossas sensações, sentimentos e emoções, sempre nesse anseio, ânsia, desejo por mais e mais e mais, desta continuidade do eu, desta continuidade do ego. O que nos coloca em uma condição de sofrimento, de confusão, de problemas. Portanto, quando você diz, sinto que sou escravo, sim, de fato, a escravidão é parte do modelo de sofrimento. Em razão da prisão de um hábito, de um vício, de uma dependência.
Isso de fato causa dor? Isso de fato causa sofrimento? Uma outra coisa é que nós aprendemos a linkar essa dor a essas reações negativas. Mas aonde houver algum nível de prisão, alguma qualidade de reação, haverá naturalmente sofrimento. Nesta autodescoberta, nesse olhar para as nossas reações, nós temos o fim da continuidade delas. Então deixamos de classificar, de nomear como reações positivas ou negativas. Reações é aquilo que vem do passado. Assim são as nossas ações reativas. Nós precisamos de um contato com a vida nesse instante, sem o passado. Então, há um encontro com a realidade, com a verdade divina, com a verdade suprema, com a vida e, portanto, com a liberdade de ser. Você nasceu para a compreensão da verdade deste ser. Você nasceu para o amor, para a liberdade. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou o nosso tempo? Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar todas essas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba entrando nessa atmosfera de presença do mestre, entrando nesse campo de presença do mestre. E com isso, nós temos uma facilitação incrível para compreender esses assuntos, para entrarmos no estado de meditação. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e também se torne membro do canal. Mestre, mais uma vez, gratidão pelo videocast. Então, acordar é assumir a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza divina, nesta união consciente com Deus. Essa foi a revelação de Joel Goldsmith,